Será que nós conseguimos? Será que o homem comum consegue encontrar o caminho da salvação? Fica à vontade, irmão Roberto Flávio. Mundial, amados irmãos, é um prazer estar nessa bancada aí seleta. Mais uma vez quero agradecer a credibilidade e a honra de poder fazer parte aqui desse podcast Verdades e Mentira. É uma fala muito simples, mas uma fala que é flecha no alvo, né? Porque o objetivo aqui é que a gente possa, de uma certa forma, tirar os pontos de interrogações de tantas pessoas que estão nessa trajetória. Bom, irmãos, é interessante o que está acontecendo nesses últimos dias. É possível? Mas vai haver um desprendimento individualmente de cada pessoa. Por que tu está falando isso, irmão Roberto? Porque na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos, irmão Wagner, que podemos seguir. Essa decisão compete a cada um. Existem muitos caminhos que podemos seguir. Eu vou citar alguns desses caminhos. Religião, filosofia, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim. Todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas. Mas nenhum desses caminhos nos leva ao Abba. Então, meus amados, há muitos caminhos diferentes que oferecem verdades diferentes, mas nenhum desses caminhos são perfeitos. Somente em Alcha encontramos a verdade. E é por isso que aqui estamos. O Pai, o nosso Abba Pai, o nosso amado Pai, ele sempre teve uma preocupação, porque quando ele trouxe a existência da raça humana, e a raça humana, ela cresceu de uma forma que hoje nós somos testemunho, estamos aqui presentes, fomos alcançados por essa maravilha da vida, ele sempre teve, irmão Josemar, a preocupação de colocar os homens nesse caminho. Se nós pegarmos todo o contexto histórico, nós vamos ver que o Pai sempre usou homens do passado para colocar o povo aonde? No caminho. E que caminho? O caminho da presença do Abba, que lá na frente ia se transformar num caminho de excelência, que é Yalcha para a salvação. Então o diabo, irmãos, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele entrou com um plano de destruição, quando ele apresenta aos homens costumes que iriam afastar os homens e as pessoas da presença do Abba. E aí, como foi falado em família, e não só o homem, mas toda a sua casa, ela teria uma influência muito grande para debandar para esses caminhos que possivelmente seriam apresentados. A religião. Não é isso? E uma série de sistemas socioculturais, compostos de práticas, organizações, morais, crenças, cosmovisões, e tantas besteiras que hoje as pessoas estão perdidas. A verdade é essa. São mais de 2.000 religiões espalhadas no mundo todo. E cada um com uma filosofia, cada um com um plano de resgate, cada um com um plano de salvação. Porém, nós sabemos que isso aqui é uma farsa. Sabemos que isso aqui é conto de carochinha,
para aqueles que, infelizmente, acabam acreditando nessas mentiras que, de tanto ouvir e praticá-las, passam a ser uma verdade. Mas nós sabemos que só há um caminho, e esse caminho é Yahshua, para você ver que o inimigo, ele burlou essa verdade, usando tudo aquilo que ele podia usar como estratégia para confundir as pessoas. E, infelizmente, com muita tristeza, eu quero dizer isso, que ele teve êxito quando apresentou uma religião chamada cristianismo e apresentou um impostor, tirando o nome daquele que verdadeiramente tem a incumbência de levar aos homens ao Pai, né? E Yahshua é o nosso pastor, é o verdadeiro pastor, é o único digno dessa titularidade. Então, o que o adversário fez? Ele tirou o verdadeiro e apresentou um falso. E nós sabemos quando isso aconteceu. Mas, voltando aqui para a raiz da nossa fala, para a temática da nossa fala aqui nesse podcast Verdades e Mentira, uma maravilha, irmãos. Você vai ver que o Pai sempre não poupou esforços para sempre estar trazendo as pessoas, os seus filhos, aqueles que dessem ouvido à sua fala, para o caminho. Então, como eu falei anteriormente, começou lá atrás. Começou com Noa, quando o Eterno falou, olha, fala para eles o que vai acontecer. E aqueles que deram ouvido foram salvos, porque estavam no caminho da salvação. E a história, ela é extensa. E agora, o pai pega Abraão. Abraão sai da tua casa, da tua parentela, e segue o caminho para onde eu irei te mostrar. Aleluia. E vai Abraão a caminho afora. Quando chega em marcha, eu vou pular aqui porque a garganta coça com vontade de falar, mas eu quero limitar o tempo aqui. Quando chega em marcha também, o pai fala, marcha. Estão lá no Egito, o caminho é esse não, marcha. É um caminho de sofrimento. É um caminho de miséria. Eu vou te enviar, tira esse povo de lá e coloca no caminho. Aleluia. E vem embora. A história, ela é extensa. Vem embora, irmãos. E aí agora a gente chega no tempo dos reis. A Escritura vai dizer que teve reis que desviou o povo do caminho, mas teve reis que direcionou o povo novamente ao caminho. Podíamos citar algumas pessoas, como Dude, como Ezequias, como Joaquim, como Asa. Se nós pegarmos as histórias desses homens, eles tiveram falha. Lembra, irmão Josimar? Homens tiveram falha, mas a porcentagem de cooperação que eles deram para que as pessoas trilhassem o caminho do Criador foi boa. Foi boa. Chegamos na época dos profetas, o pai sempre levantando os profetas. Fala para o povo. E um desses profetas, a quem eu admiro muito na antiga lei, é Irmial. E eu separei um versículo aqui, no capítulo 6 do seu livro, quando aquele povo estava totalmente rebelde, desviado, voltado ao quê? Aos caminhos que pareciam ser verdade, mas eram caminhos de mentira. E o pai levanta esse moço na sua fala profética. No capítulo 6, no verso 16, ele vai dizer assim, e o soberano continua declarando, olha, aleluia, olha, eu quero
nesta noite dizer que, através desse podcast, o soberano continua declarando, mostrando, orientando o caminho que é Yahshua. E o soberano continua declarando: parai sobre as encruzilhadas, ou sobre os cruzamentos. Observai, indagai, questione pelos caminhos antigos. Interrogai, fala para o seu líder aí, do templo de pedra. Fala para aqueles que se intitularam bispo, apóstolos, pastores, autoridades espirituais, confundiram dons com titularidade. E hoje tem um monopólio dos menos favorecidos no entendimento da verdade. E eu vou acabar de recitar aqui o versículo de número 16. E o soberano continua declarando: parai sobre os cruzamentos, observai e indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Aleluia. Você encontrou o caminho que é Yahshua. Fica firme. Fica firme. Não oscile, nem para a direita, nem para a esquerda. Foi alcançado pela revelação dos sagrados nomes, pela mensagem da justiça. Fica firme. Então alcançareis paz. Qual é a paz tão almejada que o mundo quer? Não é a paz de ser bem-sucedido segundo os intelectos humanos. Não é a paz de milhões e milhões de dinheiro nas contas bancárias. Não é a paz de ter uma casa aconchegante, luxuosa. Não é a paz de comidas, alimentos, de iguarias. Não. É a paz interior. A paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Meias turbulências, meios desafios, meias lutas diárias, você encontra um equilíbrio. Por quê, irmão Roberto? Porque existe a paz de Yahshua. É a paz de Yahshua, não é a paz da religião. Não é paliativo, irmão Josimar. Não é uma paz, irmão Wagner, passageira, porque os textos sagrados me mostram que muitos desses personagens, meia forja, meia fornalha, eles encontraram paz de confiar no Criador. Pode dar alguns exemplos, irmão Roberto? Posso. Joial foi um, Jó. Os 3 jovens da fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Podíamos falar de Estevão. Podíamos falar dos apóstolos nos seus mártires. Mas tinham a paz. Por que, irmão Wagner, eles tinham a paz? Porque estavam no caminho. Aleluia. Eles encontraram o caminho. Esses apóstolos estavam arraigados nas suas religiões, como os textos das Escrituras nos mostram. Um era saduceu, outro era fariseu, outro era zelote. Mas quando Yahshua se mostrou a eles como o caminho, aleluia, todos abandonaram o que faziam, o que praticavam, para seguir esse caminho. Então o texto está dizendo: para que esteja paz e descanso para vós. Mas infelizmente, o versículo 16 do capítulo 6 de Irmial, mesmo ele mostrando o caminho, muitos iriam endurecer o coração, iriam ouvir a mensagem da justiça, mas contudo replicaria: não cremos nisto, não o seguiremos. Por quê, irmão Roberto? Porque estão arraigados sobre os conceitos religiosos, sobre os conceitos pragmáticos dessa sociedade corrompida, desse mundo que está uma bagunça. E, infelizmente, são muitos que se perdem nesse caminho. Mas há esperança.
para aquele a quem dá ouvido, a quem indaga, a quem questiona. Irmão Wagner, por que isso? Irmão Josimar, por que isso? É por isso que nós estamos aqui nesse podcast Verdades e Mentira. Fico por aqui, meu irmão. Beijo no coração a todos. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.